Onde estava Adão? Quando Deus disse: Adão, onde estás? Foi o primeiro chamado à redenção, o primeiro chamado do amor, o chamado ao arrependimento. Nós somos os Adãos que precisam responder a este chamado de Deus. Creio que Deus está chamando a cada um de nós hoje. Onde você está? Onde está hoje? Talvez possa dizer fisicamente que estou na igreja, mas vamos pensar espiritualmente. Em que lugar espiritual você está hoje? Eu acho que Deus está nos pedindo hoje para pensar acerca de onde estamos e aonde preciso estar. Será que estou no lugar em que deveria estar? Será que estou onde Deus quer que eu esteja? Será que sou capaz de dizer: Deus, onde quer que o Senhor quer me enviar, eis-me aqui, envia-me. Por isso, hoje vamos pensar em que lugar Adão se encontrava. Onde se encontrava o jardim do Éden. E, afinal de contas, qual é o significado do jardim do Éden? E aonde é que Adão terminou? Enquanto estamos meditando nisso, vamos refletir acerca do nosso real estado. Onde estou? Onde é que você está hoje? Baseei este sermão no fundador, sênior, pastor Reverend Park, e suas pregações e livro e outros estudiosos da Bíblia. O professor J. Gregor Bio. A Bíblia foi escrita, acho que já mencionei isto alguma vez, a Bíblia foi escrita para nós, para a nossa salvação e expiação, também para a nossa redenção. E foi dado aos israelitas enquanto estavam no deserto. Depois, como podemos dizer, e que foram salvos, foram libertos do Egito, da escravidão. Este povo era escravo no Egito. Eles foram tirados do Egito e entraram no deserto. Talvez estivessem a se perguntar: o que estamos a fazer aqui? Vamos. Afinal, quem somos? Afinal de contas, quem é este Deus? Porque habituaram servindo a muitos deuses no Egito. Mas que Deus é este que está nos guiando, mas não tem nenhuma imagem? Sabes que no Egito cada Deus tinha uma certa imagem, onde eles poderiam ver. Mas este Deus agora não tem nenhuma imagem. E ele fala através de Moisés e Arão, dando instruções de onde eles deveriam ir. E foi a eles que Deus deu este Gênesis, os primeiros 5 livros, aquilo que os estudiosos chamam de Pentateuco, o Torá, para os judeus, a lei, através de Moisés. Nós precisamos pensar no porquê Deus deu esta Bíblia ao seu povo. Precisamos entender que esta Bíblia foi dada aos antigos israelitas que estiveram no antigo Egito e foram influenciados pela antiga cultura mesopotâmia na sua língua. Quando aprendemos o idioma, aprendemos a cultura. O idioma contém a cultura. Quando estivermos a traduzir de um idioma para outro, o tradutor precisa aprender a trazer a informação na mesma perspectiva do idioma em que foi escrito. Em outras palavras, precisa traduzir a cultura de outra para outra. O idioma assume a cultura, opera numa cultura, serve à cultura. É feito para comunicar-se dentro
da perspectiva cultural. Por exemplo, vamos pensar numa palavra, beleza. A palavra beleza pode ser traduzida, interpretada e entendida em várias maneiras diferentes, dependendo da cultura e dependendo do tempo em que se vive, dependendo de quem você é, os seus antecedentes, o que você pensa que é bonito. É verdade. Tendo aqui 50 pessoas, talvez tenhamos 50 pontos de vista daquilo que é a beleza. Mesmo que sejamos da mesma época. Talvez temos os mesmos antecedentes porque vivemos no mesmo país. Mesmo assim, cada um tem uma pequena diferença do entendimento da palavra beleza, do seu conceito e significado. Da mesma forma, tudo quando está escrito na Bíblia tem o objetivo de atingir aos destinatários naquela época, assim como naquela cultura. Por isso será errôneo aplicar diretamente o que diz nas nossas vidas, na nossa educação, na nossa cultura, aos nossos antecedentes e tecnologia. Será que ainda estão acordados? Vamos olhar para algumas discussões astronômicos e filosóficos. Minha oração é que permaneçam acordados. Primeiro, para que possamos entender onde Adão estava. Primeiro, qual é a ideia cultural por detrás de Gênesis capítulo 1? Significando que precisamos olhar duas perspectivas. Porque Deus deu Gênesis capítulo 1 para os israelitas no deserto. Segundo, como é que os israelitas entenderam isso ao ouvir? Qual era o ponto de vista deles? Será que Deus estava a lhes dar uma ciência avançada, cósmico, do início, da origem, da criação? Será que Deus estava a tentar lhes ensinar, educar-lhes a ordem astronômica, o que o Sol é, o relacionamento que a Terra tem com o Sol, as órbitas, as galáxias? Será que era isso que Deus estava a tentar fazer? Será que Deus está a tentar falar acerca da história? Faz quanto tempo que a Terra existe? Quando foi feita a criação? Havia dinossauros ou não? No entendimento cósmico deles, não entendiam que as estrelas são sols. Você sabia que as estrelas são sols? Talvez você não era tão diferente com eles. As estrelas são como o Sol. O Sol é uma das estrelas. A Terra não é Sol, não é estrela. É um planeta girando ao redor do Sol. Eles não sabiam que o Sol está tão longe do que a Lua. Eles não sabiam que a Terra é como uma bola revolvendo-se ao redor do Sol. Eles não sabiam que a Lua estava tão distante do que a distância em que os pássaros voam. O entendimento da atmosfera não era de um vácuo. Eles pensavam que houvesse uma cobertura dura sobre a Terra. Talvez um tipo de uma cobertura de cobre. Eles pensavam que o firmamento, o espaço que estavam a ver é algo que é duro, que pode suportar a habitação dos deuses sobre a atmosfera, duro o suficiente para suportar as águas de cima para não cair sobre a terra. Este era o conceito dele acerca dos céus, das alturas. Será que Deus estava a tentar reeducá-los
e atualizar o entendimento deles sobre o que era a atmosfera, a Terra, em Gênesis capítulo 1. Eu não creio que seja assim, porque o relato da criação de 6 dias não segue aquilo que é a versão da astronomia e cosmologia que nós entendemos hoje. Alguns cristãos aproximam-se a estes textos e tentam aplicá-los na ciência moderna, e isto causa muitos problemas. O problema com esta aproximação é que não apenas não se enquadra, mas também pode dar uma perspectiva, o propósito errado na leitura da Bíblia, resultando num mau entendimento da intenção de Deus em nos dar a Bíblia. Esta é a ideia por detrás de Gênesis 1. A questão que permanece é: por que Deus nos deu a Bíblia? Creio que nós já entendemos a partir dos nossos estudos, sermãos, assim como as séries da história da redenção. A razão pela qual Deus deu-nos a Bíblia é para a sua vontade redentiva e propósitos soteriológicos, o propósito de salvação. Os israelitas estavam vagueando pelo deserto, preocupados por saber, afinal, quem é este Deus? E assim Deus está se apresentando a eles através do Gênesis capítulo 1. Todas as revelações subsequentes. Deus está lhes mostrando o porquê deles ter que andar pelo deserto. Porquê eles tiveram que sair do Egito. E para onde eles estão indo e qual é o tipo de propósito como o povo de Deus. Era isso que eles deveriam entender. É isso que nós devemos entender ao ler a Bíblia. No Gênesis capítulo 1. Segundo ponto. O que significa a existência de alguma coisa? O que significa a existência de alguma coisa? A existência de Deus, a existência da criação de Deus, a existência de Adão no jardim do Éden. Para que possamos entender aonde Adão estava, precisamos entender o conceito da existência. Pode parecer um pouco filosófico agora, mas precisamos pensar nisto. Por exemplo, o que é isto? Isto é uma chávena, mas será que isto existe? Os científicos vão dizer sim. Como é que você sabe? Por que você diz sim? É porque você vê. Quando é tocado, você ouve. Quando faço isto, o meu dedo dói. Isto produz um som. Então deve ser um sólido. Então, é possível sentir, ver, ouvir e manusear. Vocês concordam que isto é branco, mas para mim eu posso dizer isto é azul. Então, quando eu discordo, vocês dizem que isto é branco e eu dizer que isto é azul. Então, agora estão se perguntando, será que isto existe? Será que o que eu estou a perceber é a coisa certa? Se eu disser, concordo, isto é branco, então não terão nenhuma dúvida. Daí todos concordamos. Então, o que eu fiz aqui é que fiz entender que nós baseamos o nosso conceito de existência no materialismo, nos nossos sentidos. 5 sentidos. A existência de alguma coisa para nós deve ser provada por uns 2 ou 3 sentidos no mínimo, para que realmente exista. Para que nós possamos crer que o Sol existe lá nos ares ou na atmosfera, como é que sabemos? Temos a tecnologia agora, telescópicos, fotos. Ouvi que já criaram um telescópio muito mais poderoso. Daí tem que
ser provado através dos sentidos, tudo baseado no material. Mas no mundo antigo não usavam apenas o materialismo para provar a existência de alguma coisa. Vamos pensar no exemplo de negócio. Como é que prova a existência de um negócio? A corporação tem que olhar para o seu registro, os registros do governo, ter um envolvimento de documentos. Será que isso significa que o negócio existe? Depende. Encontra o endereço, vai para lá, encontra o sinal, é estampado o nome deles. E você procura comprar o produto deles. Não, não está operando. Olhando da perspectiva do cliente, será que esse negócio existe ou não? Não existe. Como é que definimos a existência do negócio? Depende de atividades. A presença física pode estar ali, a documentação física pode estar ali. Estabelecer um negócio depende muito de sua função e o produto que tem a oferecer. Vamos falar do sistema. O sistema não é coisa material. Está ordenando as coisas, está colocando coisas em ordem. Por favor, não façam confusão, não me desentendam. Não queremos negar que Deus criou o ser material, todo o universo. Nós cremos absolutamente na criação do universo por Deus. Agora estamos tratando do propósito deste relato, que é a Bíblia. Será que tem o propósito de nos relatar detalhadamente aquilo que Deus fez? Ou existe um propósito diferente ao nos dar esta Bíblia? Olhando através da ordem da criação, antes de chegarmos na ordem da criação, a existência, vocês entendem o que é a existência? A existência da ordem de Deus, o sistema. Deus criou e disse, isto é bom. O que isso significa? Isto parece bom, eu fiz isso. Ou se encontra em ordem de que ele queria ver. Podemos falar da perspectiva ontológica, epistemológico. Vocês entendem a ontologia, a epistemologia. Acho que compartilhei isso alguma vez. Também não lhes culpo por não se lembrar disso. A ontologia trata do ser, a verdadeira existência. A epistemologia trata do que nós percebemos, o nosso entendimento, como é que nós entendemos. Te faz entender que isto existe. Esta é a sua perspectiva. Não entrarei em detalhes, mas para os israelitas no deserto, será que Deus estava a tentar provar a criação material, a origem material do pecado? Qual é a mensagem que Deus estava a tentar lhes entregar? Deus escreveu estes relatos. Se não estão lá para provar, se não estão lá para falar acerca da ciência ou a existência material, se não estão lá para nos dar o relato acerca do início de tudo, materialmente, se não está lá para nos dizer quando é que a criação material aconteceu, será que havia mais que Deus intencionava nos falar acerca deste relato? No mundo antigo, o que era mais importante no seu entendimento e perspectiva da existência, a maneira como os aspectos diferentes do cosmos funcionavam. No mundo antigo, eles criam que existia um Deus por detrás de cada coisa. Deus por detrás do sol, Deus por detrás das estrelas, o Deus que controlava os rios, o Deus que eles fazia produzir mais. Então a pergunta deles era: qual é o Deus que está por detrás disto agora? Qual é o Deus agora?
Essa era a mentalidade dos egípcios e dos mesopotâmios. Só para estes egípcios e israelitas que saíram do Egito, que agora estão no deserto, Deus está lhes dizendo: existe apenas um Deus por detrás de todas essas coisas. E Ele é Yahweh. E é este Deus que está vos guiando agora. E este Deus quer ser o vosso rei no novo lugar. Podemos saber disto. Tem narrativas antigas, também a Bíblia. Entrei em detalhes tentando provar isso, mas espero que vocês entendam isso. Vamos para o terceiro ponto. Qual era o entendimento deles acerca da criação? O que significa criar? Deus criou, Deus plantou o jardim, Deus criou todo o universo, criou Adão e o colocou no jardim do Éden. Isso é o que ele era e esta é a resposta. Mas o termo criar em hebraico, em Gênesis capítulo 1, é bara. Bara significa criação, criar do nada. Não havia nada e ele criou. Mas o que exatamente significa neste contexto? Se a existência ser definido pelo material, criação seria o material criando forma material. Já é difícil, não é? Se a existência é acerca apenas do material e é definido pelo material, criação seria fazer essas coisas materiais. Se a criação é definida pela função, a criação é a função ter uma certa atividade. Se a criação é definida pela redenção, então a criação é a atividade da redenção. É por isso que falávamos acerca da definição da existência, porque de acordo com o nosso entendimento da existência, o nosso entendimento da criação mudará. Evidências do Antigo Testamento, assim como textos da Antiguidade, sugerem que o relato da criação não é apenas a criação material. Nós cremos que Deus criou tudo, todo o universo. Mas o relato não está descrevendo tudo quando Deus criou. Olha para Gênesis capítulo 1. Os 6 dias da criação não incluem tudo quando Deus criou. E não se encontra na ordem lógica. No primeiro dia, Gênesis capítulo 3, Deus criou a luz. Mas no quarto dia, Deus criou o sol. Então, de onde veio a luz no primeiro dia da criação? Será que Deus criou primeiro a eletricidade? Não penso assim. Mais tarde que Deus fala através do apóstolo João que no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo era a luz da humanidade. Não está falando acerca da luz solar ou a luz da lua. Assim nos traz uma nova definição daquilo que é a luz. Se voltar para Gênesis capítulo 1, versículo 2, o que é que diz? O dia da criação começa em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E a primeira coisa que Deus cria, de acordo com este relato, é a luz. Ele diz que haja luz e não havia mais nada. Em Gênesis 1, versículo 2, o que a Bíblia diz? A terra tem forma. No dia da criação, a terra já existia. Desta forma, é sem lógica para nós. Olharmos na perspectiva da criação material. Este relato. A terra era sem forma e vazio e escuro. Gênesis 1, versículo 1 diz que no início Deus criou os céus e a terra. Será que isto significa que Deus criou os céus e a terra e criou o sol mais tarde? Mesmo isso não faz nenhum sentido. Parece que estou a cavar cada vez mais fundo no meu dilema.
Perspectiva redentiva e soteriológica deste relato da Bíblia nos fala acerca da ordem, função, o estado espiritual que Deus considerou que estava bom. Este é o relato de Gênesis capítulo 1. A ordem, o estado, a função de todos os seres e o estado espiritual. Deus considerou que estava bem. Deus nos mostra a imagem original para a qual nós devemos nos voltar ou devemos ser redimidos para podermos voltar a ela, através da obra da redenção e salvação. Isto está nos mostrando aonde deveríamos estar. E este lugar é chamado do Jardim do Éden. Até aqui era a introdução. Agora entendemos o que era o Jardim do Éden. Quarto, vamos pensar no Jardim do Éden, porque este é o lugar em que Adão estava. O que você pensa quando ouve a palavra jardim? Penso acerca do jardim da minha mãe, com algumas flores e alguns vegetais ali. Será que é isso que você pensa quando ouve a palavra jardim? Este jardim não é a machamba mesopotâmia da qual Deus está se referindo, onde Deus colocou Adão para fazer campinagem, semear ali, e as culturas amadurecer e ele colher. Mas é o tipo do santuário, a linguagem e descrição do Jardim do Éden nos mostra que este é o templo, é um santuário, é um tabernáculo, é um lugar da habitação de Deus, assim como da habitação do homem, com o propósito da adoração a Deus. Vamos pensar em alguns aspectos deste jardim. Primeiro, assim como o templo era o lugar do Deus único, vivida pelos sacerdotes no Antigo Testamento, Éden era um lugar onde Deus andava com Adão. Adão e Eva percebiam, não apenas percebiam a presença, viam, andavam com ele. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que Deus caminhava no jardim. E esta palavra andar é halak, significa andar para frente e para trás, significando que ia de lá a colar. E a mesma palavra é usada quando refere a Enoque, quando se diz Enoque andou com Deus. Não é apenas o andar uma vez, é um estilo de vida. Fala de um estilo de vida. Ele andava com Deus, fez o máximo que pôde para estar diariamente andando com Deus, todos os dias de sua vida. Então Deus vivia ali, a presença de Deus estava ali. E esta palavra é usada no Antigo Testamento quando fala da presença de Deus no templo. Levíticos 26, versículo 12. Deuteronômio 23, versículo 14. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 6 e 7. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Quando fala da presença de Deus naquele lugar, diz que ele andava ali, no tabernáculo e no templo. Pelas tarefas que lhe foi incumbida, Adão é descrito como um sacerdote. Já compartilhei isso várias vezes, a palavra que se encontra em Gênesis 2, versículo 15. Deus lhe colocou no jardim para fazer duas coisas. Em português, a minha versão diz que para cultivar e guardar. Isso significa para trabalhar e guardar, que é abad e chamar. Especialmente quando essas palavras são usadas juntos.
Quando são usadas separadamente, não significam a mesma coisa, mas quando são usadas juntos no Antigo Testamento, indicam aquilo que o sacerdote deve fazer no tabernáculo e no templo. Uma referência, Números capítulo 3, versículos 7 e 8, Números capítulo 8, versículos 25 e 26, Números capítulo 18, versículos 5 e 6, Primeira de Crônicas capítulo 23, versículo 32, Ezequiel 44, versículo 14, também como referência Ezequiel 28, versículo 13, de como Adão era como um sacerdote vestido com a túnica sacerdotal. O que os sacerdotes estavam a fazer no templo e no tabernáculo é chamado de servir a Deus. E esta palavra servir é abad. E esta palavra guardar tem a ver com o manter o templo ou os objetos do templo e preservar no lugar em que Deus quer que estejam. Isso é chamar. E esta é a tarefa que nos é incumbida: servir e fazer com que tudo esteja em ordem, espiritualmente e fisicamente. Terceiro, havia querubim que foi colocado no jardim para guarnecer a entrada para a árvore da vida. A imagem do querubim e também dos querubins orlando um ao outro no propiciatório, sobre a arca da aliança, no mais profundo, no centro, no lugar mais importante. Êxodo 25, versículo 18 a 32. O tabernáculo e o templo israelita, assim como no templo de Ezequiel, vemos esculturas de madeira, o candelabro na forma da palmeira, a vara de Arão como uma árvore. Vemos desenhos de palmeiras, isso trazendo o ambiente de um jardim. E o templo era um jardim, era a descrição do primeiro jardim. Primeira de Reis 6, versículo 18, versículo 29, versículo 32, versículo 35, capítulo 7, versículo 18 e 20. Ezequiel refere-se ao Éden como o jardim de Deus. E ele vai mais além, dizendo que é o santo monte de Deus. E também faz entender que contém um santuário. Então Ezequiel diz que o jardim do Éden era o santo monte de Deus, onde estava o templo de Ezequiel, no santo monte de Deus. E diz que tem um santuário dentro. Assim como a entrada do tabernáculo e do templo era no leste, em Gênesis 3, versículo 24, que a entrada da árvore da vida estava no leste. Assim como havia um rio que fluía do jardim do Éden, do mesmo jeito flui um rio do templo de Ezequiel, assim como da Nova Jerusalém. As três partes do templo, mesma coisa. O clímax da criação era o descanso. 6 dias de criação e no sexto, quando Deus terminou a obra da criação, ele descansou. O final e o resultado de criação do jardim, que é o templo, é o descanso. O objetivo do templo eram as ofertas do sábado, o descanso sabático. O jardim do Éden e o templo, o propósito é descanso. Tem duas palavras ou termos hebraicos que significa descanso. Uma é Shabbat, que nós pronunciamos o sábado. Segundo é Noar, que nós pronunciamos como Noé. De acordo com o entendimento judaico, Shabbat
é uma transição, como se fosse um veículo. Meios e o objetivo final é Noé. Referimos-nos ao nome Noé. Este é o propósito. E Deus fala aos israelitas quando lutavam contra os cananeus. Deus dá a promessa de que eu vos darei descanso dos vossos inimigos. O que você pensa? Qual foi a palavra que Deus usou para dizer este descanso? Vos darei descanso dos vossos inimigos. Será que usou Shabat ou Noá? Ele disse, vos darei Noá dos vossos inimigos. E isto não significa irão derrotar os vossos inimigos e terão bons sonhos, poderão ter férias e viajar. Não é isso que significa. Significa os inimigos, os adversários foram derrotados por Deus através do processo de Shabat. Noá é entregue. O estado de Noá é o gozo da paz de Deus, do Shalom. E a palavra Shalom pode ser transcrita e definida como o Senhor apareceu e destruiu os inimigos. O estado do Senhor Deus sentar no seu trono, reinar sobre o seu território, domínio, sem nenhuma invasão inimiga. Isso que é chamado de descanso. Era este o ponto de oração de Lameque quando deu o nome de Noé ao seu filho. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 12, versículo 10, Deus diz que vos darei descanso dos vossos inimigos. Josué capítulo 1, versículo 13. Em Josué capítulo 21, versículo 44. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1. 1 de Reis capítulo 5, versículo 4. Refere-se a um estado de ordem de acordo com a vontade de Deus. Este descanso é o alvo de todos nós. É o tipo de descanso que estamos buscando. Este descanso significa que Deus fará a sua residência neste lugar. Colocará o seu trono neste lugar e sentar-se-á no seu trono. E tudo estará sob o reinado dele. Salmo 132, versículos 7 e 8. Identifica o templo como o lugar da habitação de Deus e do descanso de Deus. Já no versículo 14, identifica este descanso como o lugar em que ele se senta no seu trono. O lugar de descanso de Deus, o lugar da habitação de Deus, o lugar do trono de Deus. Ainda estão despertados. Quando Ezequiel dá a descrição do templo, no meio da descrição do templo, do capítulo 40, capítulo 48, capítulo 43, versículo 7 diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar do escabelo dos meus pés, este é o lugar em que habitarei no meio dos israelitas para sempre. Esse é o lugar de habitação, esse é o trono, esse é o lugar de descanso, o templo. Esta igreja se torna este lugar que é Noá, para que as vossas casas sejam a habitação de Deus, o trono de Deus, onde Deus estará para sempre. E qual era a tarefa do Adão? Deus disse a Adão: multiplique e sujeite, domine, sobretudo. O que isso significa? Expande as fronteiras sob o domínio de Deus. Expande da entronização de Deus. Este era o papel de Adão. Ele deveria dominar sobre eles, mas o que aconteceu? Lhe dominaram. Ele deveria expandir
o domínio de Deus, o reino de Deus. Mas por causa da queda, começou a expandir o domínio da pecaminosidade. E daí Deus está perguntando a Adão: Adão, onde é que você está? O que você está fazendo? De que limites você pertence, afinal? Vamos pensar no lugar de Adão após a queda. O lugar de Adão depois de rejeitar a palavra de Deus. O lugar de Adão antes da queda era o jardim do Éden. Mas o seu endereço mudou após a queda. Ele teve dois endereços. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 27. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 27. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração incessado se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. As coisas não naturais, a desobediência, a idolatria e adultério. O segundo endereço de Adão, 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 20 a 21. 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 20 a 21. Porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias, e de que alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, e, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície e prostituição e desonestidade que cometeram. Este é o nosso endereço atual. Será que estamos dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, quando o Senhor perguntar: onde está você? Temos dado os títulos de ancião, pastor, diáconos. Fora desses títulos, somos filhos de Deus, cristãos, crentes, pessoas que dizem que dedicaram a sua vida para Deus. Pensa na última vez que você reclamou, criticou. Qual foi a última vez? Ano passado? Ou esta manhã? Ou ontem? Qual foi o último dia? Nós cometemos o pecado, nós falamos mal dos outros. Quando estamos a fofocar, não dissemos: agora já quero fofocar, e começaram a falar. Não. Usamos
termos como eu estou preocupado com tal fulano, com esta igreja, estou preocupado com o que estão a fazer neste país. Estamos preocupados. Não falamos apenas para uma pessoa, falamos para todos que encontramos pelo caminho, porque estamos preocupados. E preocupa também os ouvintes. Também estarão preocupados com esta pessoa ou este grupo. Andarão a dizer às outras pessoas que se encontram pelo caminho acerca de suas preocupações. E isso é fofoca. Os ingredientes são murmúrios, inveja, lutas, arrogância e coisas como essa. Sou melhor que aquela pessoa, não estou fazendo aquilo. Não vamos permitir com que as nossas preocupações nos voltem a trazer debaixo destes pecados. Qual foi a última vez que nós estivemos no lugar certo? Quando estava a murmurar acerca de alguém, da igreja, acerca do país, onde é que eu estava? Onde é que você estava? Será que eu estava no lugar do Filho de Deus, na presença de Deus, ou estava no lugar errado espiritualmente falando? Eu vou terminar com um testemunho que eu ouvi ontem. Vamos pensar no nosso endereço espiritual, onde estamos. Isso é definido pelo que nós falamos, fazemos e como percebemos as coisas. Adão, onde você está? Deus não está apenas preocupado, perguntando porque não sabe. Ele está tentando nos despertar. Ei, acorde. Esteja ciente do lugar em que deve estar. Quando você estava em lugares diferentes durante o tempo da adoração, precisamos aprender a nos perguntarmos: onde estou? O que estou fazendo aqui? Afinal de contas, deveria estar aonde? E já estou a dar este testemunho. Um jovem médico casou-se e tinha filhos, tornou-se um cirurgião, um grande hospital do país, um grande hospital na Coreia. Era um cirurgião na especialidade do transplante do fígado. E durante os seus estudos, pesquisas, ele recebeu a Cristo, seu coração, e dedicou a Cristo dedicou a sua vida para Cristo. Não foi tão fácil porque muitos cirurgiões não são cristãos, mas ele creu que Deus queria que isso naquele departamento. Mais tarde, quando estava na adoração, sentiu que o Senhor estava falando no seu coração que ele precisa ser um missionário médico. E ele estava a pensar: deve ser o meu pensamento isto. Quando ponderava nisso, a sua esposa chegou e disse: no meu coração acho que Deus está nos chamar para sermos missionários. E começaram a entrar nas orações por vários meses. Se Deus quer que sejamos missionários, nos fala para onde devemos ir. E eles encontraram uma porta aberta para a Etiópia. Chegando à Etiópia, descobriram que não havia energia suficiente. A eletricidade é cortada sem nenhum pré-aviso durante o dia, sem a predeterminação do tempo de retorno. A água também é cortada a qualquer momento. Um jovem médico na Coreia e tinha um futuro brilhante por diante. Teria vivido uma vida bem confortável e poderia ter feito a obra de Deus ali. Mas de alguma forma Deus o levou para a Etiópia, onde ninguém lhe pagava pelos serviços. Ele estava fazendo a obra missionária. Teve um caso severo de malária e quase que morreu, mas sobreviveu e depois de alguns anos foi diagnosticado uma outra doença. Ele diz que sentiu como se os seus esmoronassem sobre ele. Ele e sua esposa choraram por muitos dias. Seus pais e familiares estavam a perguntar: por quê? Afinal de contas, o que estão a fazer aí? Por que foram para aí? Esse não é o vosso lugar. O vosso lugar é aqui. O que estão fazendo por aí? Estás doente porque vieram para aí.
E ele também perguntava a Deus: Deus, por quê? Por que tudo isso está acontecendo para mim? Será que não estava servindo ao Senhor? Eu deixei tudo e vim para a Etiópia. Enfrentei todo esse sofrimento. Eu tirei os meus filhos que deveriam estar nas melhores escolas na Coreia, mas agora não estão a ter a melhor educação. Olhando para todas essas desvantagens, nós arriscamos nossas vidas, viemos para aqui. Deus, o que é que está a acontecer? Será que fiz alguma coisa errada? Será que estou num lugar errado? Vamos chorando e orando. Um dia foi a um parque. Orou a Deus e a chuva começou a cair. Queria voltar para casa, mas não conseguiu e foi a uma grande árvore para se esconder da chuva. Lágrimas e pressenti que o Senhor estava dizendo: precisa ir para casa por causa da chuva. A chuva vai passar. Entendeu que Deus não estava a falar acerca daquela chuva, estava a falar do sofrimento, que este sofrimento vai passar. Porque estou a atravessar um sofrimento, porque tenho essa enfermidade, não significa que tenho que voltar a correr. Eu estava a dizer: Senhor, este vaso está quebrado por causa desta enfermidade, não posso continuar com a cirurgia. Não posso mais trabalhar com as minhas habilidades. Este vaso já está quebrado, já não posso fazer nada para o Senhor. Este não é mais o meu lugar. Recebeu mais uma resposta numa igreja enquanto estavam a orar. Alguém estava cantando um cântico de ofertas. E ele dizia: a nossa oferta é como as duas moedas que a viúva entregou. O que podemos dar é porque estamos a nos entregar ao Senhor. Ele foi tocado por isso, estava chorando e parece que estava a ouvir ao Senhor a dizer: você está quebrado, é por isso que eu morri por você. Não é acerca do que você tem no seu vaso, é acerca de você ter se entregue a mim. Eu te recebi e ainda posso te usar. A partir daquele momento, ele recebeu a paz no seu coração. Ele dizia: nunca havia experimentado a paz, mesmo antes de estar doente. Ele encontrou a paz porque foi confirmado de que ali era o lugar em que deveria estar. Ele está perguntando onde você está. E isso não significa que porque você está atravessando algumas dificuldades, algum sofrimento, não esteja no lugar certo, não. Mas se o Senhor te dá a paz, é porque é esse lugar em que você deve estar. Nos encontrando debaixo do trono do Senhor, é aí onde teremos o Noá, o verdadeiro descanso. Eu não sei o que vai acontecer no percurso do ano para si, mas a minha oração é que se encontre debaixo do trono de Deus, para que espiritualmente e fisicamente estejamos onde Deus quer que estejamos. Quando ele perguntar onde você está, sejamos capazes de dizer: aqui estou, o Senhor me disse para estar aqui. O Senhor possa nos abençoar com a paz e o descanso eterno. Descanso eterno não significa que você morreu, foi para o céu. Podemos experimentar descanso eterno ainda nesta terra. O necessário é nós estarmos dentro das fronteiras. Que esta igreja possa cumprir com esta tarefa de multiplicar e dominar as fronteiras do reino de Deus. Não apenas aqui, mas ao redor de todo o mundo. Vamos orar. Amado Pai Celestial, a única coisa que queremos é estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Nós queremos que dará a cada um de nós, os membros desta igreja e nossas famílias, o Noá, a verdadeira paz, o descanso, o Shabat. Cada um está atravessando diferentes tipos de dificuldades e problemas. Mesmo assim, Pai, ajuda-nos a estar aonde o Senhor nos colocou. Quando o Senhor disser: Adão, onde você está? Que sejamos capazes de responder: aqui estou, Senhor. Muito obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém.